400 milhões de multa rescisória. Zagueiro do Vasco chama atenção e entra na mira dos turcos. 98 anos da resposta de concreto. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTB Esportes. Sou Jonatas Santos, chegando com tudo neste dia, trazendo notícias e informações relevantes do Clube de Regatas Vasco da Gama. É claro que eu estou falando do Gigante da Colina, mas antes eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal, não perca tempo. Botão abaixo, inscrito, inscreva-se. Ative o sino das notificações na opção todos, deixa o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, também importante para o crescimento do canal. Seu like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados. Obrigado pelo like, pela inscrição. Lembrando sempre, BTB Esportes em todos os lugares. Para estar em todos os lugares não pode ser qualquer um. Tem que ser alfa. BTB agora é alfa, sempre um lance à frente. Lá você encontra as melhores odds e oportunidades do mercado. Aposte sempre com responsabilidade. Lembrando que é para maiores de 18 anos. Não perca tempo. Vai aqui no primeiro link do comentário fixado, faz o seu cadastro, seja alfa você também. Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Claro, lembrar desse dia histórico. 98 anos, 98 que tem um significado muito importante, se tratando também de 1998, da Copa Libertadores da América, mas hoje completa 98 anos da resposta de concreto. Você vai lembrar, torcedor, nessas lindas frases, esse texto que diz: eu vou torcer, aqui eu ergui meu templo para vencer. Eu já lutei por negros e operários, te enfrentei, venci, fiz São Januário. Mais de 10 mil torcedores ali construíram São Januário no momento em que o Vasco pleiteou jogar uma competição e, a princípio, pelo elitismo, não poderia jogar porque não tinha um estádio. O Vasco foi lá, construiu o seu estádio, deu essa resposta de concreto e hoje, 98 anos de São Januário, está muito próximo de chegar ao momento da ampliação, modernização, mas com certeza quando olhamos ali para a fachada histórica, emblemática de São Januário, fica sempre lembrado, né? Fica sempre na nossa memória o que esses aproximadamente 10 mil torcedores ou mais realizaram, esse grande feito, né, de hoje completando 98 anos de São Januário. Então, muito lindo, né? E com certeza fica aqui o nosso registro. Falando em registro, né, desse amor que é símbolo de resistência, fachada do gramado, que é um dos melhores gramados do futebol brasileiro, São Januário com certeza motivo de orgulho, é o lar do torcedor cruzmaltino. Mas falando em memórias hoje, né, fica aqui as nossas condolências e também todo o prestígio, honra em memória do Papa Francisco, né? Ele é argentino, e por ser argentino através ali até do antigo técnico do Vasco, Ramon Dias, conhece o Vasco da Gama, né? Já foi ali, ele era um grande ídolo, né? Tinha ali como um grande prestígio o Ramon Dias por ser um jogador argentino e conheceu com certeza o Vasco. Então fica aqui as nossas condolências, o nosso respeito e também a nossa memória, beleza? Bom, mudando aqui de assunto, falar sobre jogador que segue sendo dúvida para a partida de amanhã contra o Lanús, né? O Adson não deve voltar aí ainda nesse momento à lista dos relacionados. Ainda acaba sendo ali uma dor de cabeça para o técnico Fábio Carille, né? Sem Adson, Payet, você vai ter que mais uma vez movimentar ali o meio de campo até para ter a peça para recompor. A gente viu ali que no clássico de sábado foi complicado, porque ele entra com um time considerado titular, que é uma base, que é uma estrutura, né, com o Felipe Coutinho no meio de campo, o ataque com o Nuno, o Verratti e o Ryan, mas acaba não tendo ali uma peça para recompor. E vai ter que
se virar nos 30. Mais uma vez deve relacionar o jovem Zuccarello, deve dar uma oportunidade para o Zuccarello, mas a princípio tanto Adson e o Payet segue sendo dúvida. Tendo mais informações do treino de hoje, da preparação de hoje, a gente vai trazer para você logo mais, junto com a provável escalação. Bom, vamos aqui à parte importante desse vídeo, falar sobre jogador que chamou a atenção, zagueiro do Vasco, Lucas Freitas, que tem aí uma multa de 60 milhões, né, de euros, quase 400 milhões em reais, chamou a atenção dos turcos, né? O representantes do Fenerbahçe da Turquia estavam no Maracanã nesse último sábado. O jogador que já teve passagem pela Europa, pelo Valladolid da Espanha, e nessa questão acabou chamando a atenção, né? A informação do nosso amigo Bruno Murito e Marcelo Baltar do GE é o seguinte: Fenerbahçe sinaliza a empresários que fará uma proposta ao Vasco por Lucas Freitas em breve. Os representantes do time turco que estiveram no Maracanã assistindo o jogo contra o Flamengo gostaram da atuação do zagueiro. A multa rescisória do defensor para times do exterior é de 60 milhões de euros, quase 400 milhões de reais. É claro que em uma futura negociação, né, o jogador ele não vai ser ali negociado por 400 milhões, mas já é uma válvula ali de segurança, podemos dizer, uma saída, uma alternativa, porque de fato o Lucas Freitas é um bom achado do Vasco nessa janela de contrato, nessa primeira janela. Vem se encaixando bem no sistema defensivo, vem passando segurança. O Vasco, claro, por um momento heróico, né, por uma partida heróica do Léo Jardim, não sofreu gols, mas o sistema defensivo, a zaga do Vasco muitas das vezes é avaliado por isso, quando não toma gols, avaliado bem, né? A boa zaga, claro, 99% aí fica pro Léo Jardim, mas boa zaga é isso, quando não toma gols, quando o Vasco não leva gols, torna importante. Então, assim, chamou a atenção, né, ao lado ali do João Vitor, o próprio, se tratando do João Vitor, o Fábio Carille vem chamando a atenção do jogador para ele poder ser mais responsável taticamente, errar menos, não tentar ali enfeitar o pavão, né, como muitas das vezes o João Vitor tenta numa saída e acaba fazendo ali alguma presepada. O João Vitor, que basicamente é um bom zagueiro, mas se ele fizer o arroz com feijão, ele não vai comprometer, né? Às vezes tentando inventar, você acaba comprometendo, como aconteceu naquele jogo com o Ceará. Então, assim, se fechar ali o João Vitor e o Lucas Freitas, tem tudo para ser a zaga titular, até porque o Maurício Lemos acaba não tendo uma sequência por conta problemas físicos, né? Então, assim, o Vasco vai precisar na janela trazer um bom zagueiro. Tem aí a novela com o Manu Capasso, o próprio agente dele trouxe ali essa questão, essa informação. O Vasco não deve utilizar o jogador esse ano, e tem a questão que o Vasco pode utilizar sim, possivelmente com a moeda de troca, por que não, né, na janela do meio do ano. O Vasco que vai buscar, não descartou a contratação do Brian Rodrigues, do Fábio Balbuena. Então tem toda ali a movimentação, mas por uma questão, por uma decisão que o Vasco ainda não se pronunciou claramente o motivo. A princípio, a única informação que o Vasco não vai utilizar o jogador está lá treinando, inclusive foi aniversário do Manu Capasso ontem, né? Deus venha abençoar a vida dele, a família dele, o trabalho dele, mas desejar aqui os parabéns, mas acaba não sendo uma peça fora, está totalmente fora dos planos do Vasco. Bom, falar aqui sobre a rodada, mesmo faltando a partida de hoje do Bahia, o Vasco terminou a 5ª rodada do Brasileirão, né? Mesmo com o jogo de hoje entre o Bahia e Ceará, o Vasco permanece em 8º lugar na posição,
Na próxima partida contra o Cruzeiro em Uberlândia, no Parque Sabiá. Uma sequência difícil para o Vasco no Brasileirão agora, fora de casa. A gente trouxe as informações no vídeo de ontem. À tarde eu volto com todos os detalhes para você. Tem algo que a gente vai conversar aqui também muito importante, vou trazer no vídeo logo mais, tá bom? BTB Esportes em todos os lugares. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com 3 torcedores cruzmaltinos. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, faz o seu cadastro lá na Alfa. Um abraço, uma excelente semana para você e para sua família. Valeu!